Hoje, 8º domingo após Pentecostes, eu quero te saudar, minha irmã, meu irmão, com a palavra que diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual eu a designei. E sobre essa palavra de Deus, sobre esta palavra que vem nos transformar, vem nos inundar, essa palavra que muda a nossa vida. Aqui nós nos encontramos sob esta palavra, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, desejo que a graça e a paz do Senhor neste dia esteja contigo, esteja te acompanhando, esteja conduzindo a tua vida. Queremos também meditar, queremos louvar ao Senhor, queremos celebrar o presente que Deus tem para com cada nossa vida, a sua palavra, celebrar a vida, celebrar a comunhão e celebrar a salvação. Convido para cantarmos um hino. As pessoas hoje correm atrás do tempo e do dinheiro e se esquecem de viver cada dia o dia inteiro. Veja como os passarinhos voam pelo azul celeste. Veja a flor de algum canteiro, que bonito ela se veste. Passarinhos cantam, voam, sempre sem preocupação. Olham tudo lá de cima, sem a pressa do avião. A florzinha no canteiro não tem creme nem batom, nem perfume ela usa pra manter seu cheiro bom. Quem acolhe os passarinhos e lhes dá água e comida, quem perfuma a flor do campo e a veste colorida, veja o que Jesus responde às perguntas anteriores. Deus protege os passarinhos e enfeita as lindas flores. E se Deus cuida das plantas e pras aves dá um ninho, cuidará também da gente com amor e com carinho. Amparados dessa forma, Deus espera que a gente faça o mundo mais bonito, mais humano e mais contente. Quero lhe convidar para um momento de oração. E nesta oração também possamos abrir o nosso coração, nos colocarmos nas mãos de Cristo, confessando a nossa culpa, o nosso pecado, os nossos medos, as nossas tristezas. Eu convido para orarmos. Ó querido Deus, Tu tens nos preenchido a nossa vida com as Tuas bênçãos. Tu nos presenteias, Senhor, dia após dia, com o Teu amor e com as Tuas bênçãos. Ó Senhor Deus, mesmo com tudo isto que nós recebemos, reconhecemos que somos filhas e filhas desobedientes, que se afastam de Ti, que vão por outros caminhos,
que buscam segurança e a paz em tantas outras coisas. Ó Deus, ajuda-nos a voltarmos aos teus braços e às tuas mãos. Tu és o nosso bom pastor. Tu és aquele pastor que cuida das ovelhas, que deu a vida pelas ovelhas. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer e a compreender o que tu fizeste por nós e que possamos, Senhor, em tua presença, colocar toda a nossa culpa, todo o nosso medo, o nosso pecado, Senhor, para que tu possas nos perdoar e nos consolar. Em tuas mãos nós estamos, Senhor. Vem e derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Cristo. Amém. E diante desta nossa confissão, a palavra nos diz: então eu te confessei o meu pecado e não te escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu me perdoaste os meus pecados. Eu anuncio em nome de Deus o perdão dos teus pecados a você que com sinceridade confessou eles e deles se arrependeu. Ó amado Deus, te pedimos também como tua comunidade, tenha misericórdia do teu povo que geme e que chora. Tenha misericórdia do teu povo que não conhece a tua palavra, Senhor. Ó Deus, transforma o mundo, transforma o coração e a mente das pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu fazes em nossa vida. E te adoramos. Convido para cantarmos um hino. Jesus, o Senhor, ó Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Convido para meditarmos neste dia com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 até 34 e depois os versículos 53 a 56. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse:
venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povos, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. Em todos os lugares onde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse, pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Estimadas irmãs, estimados irmãos, esse texto revela também algo novo e diferente em Cristo. Não exatamente algo que nunca existiu nele, mas ele acentua algo diferente para os seus discípulos. Aqui os discípulos estão vindo de tarefas e de trabalho. E relata que esses discípulos, em atendendo o povo, encaminhando de vilas e cidades e de fazendas e fazendas, esses discípulos eram sugados pelas pessoas. Todos queriam ter um momento com eles para ouvi-los, para receber esta palavra, para também serem transformados pelas palavras que saíam da boca desses discípulos. E o texto fala que os discípulos estavam exaustos, estavam cansados. E Jesus, vendo esta situação, os convida e os leva para um lugar deserto, para um momento de silêncio, um momento de reflexão, para um momento de restauração, para um momento de poderem descansar também os seus corpos e as suas mentes. E quando Jesus os convida e coloca eles no barco e atravessam o lago para outra margem, para um lugar deserto, eis que acontece algo diferente. A multidão reconhece Jesus quando ele desembarca. A multidão reconhece Jesus e os discípulos quando eles pisam novamente na praia. E a multidão se esparama, as pessoas se esparamam, vão buscar os seus doentes, as pessoas que estão machucadas, as pessoas que não têm mais esperança na sua vida, para trazerem para Jesus. E esse processo de trazerem pessoas a Jesus vai acompanhando Jesus e os discípulos enquanto eles vão de povoado em povoado, de vila em vila, os mais diferentes lugares. A multidão acompanha e vai trazendo, e muitas vezes estão esperando com os seus doentes, esperando Jesus e implorando para que Ele permita que possam tocar pelo menos na sua roupa, na barra da sua roupa, para serem curados, serem transformados novamente, terem de novo a sua dignidade de vida. Querida irmã, querido irmão, aqui nesse texto fica claro o cuidado de Jesus pelos seus discípulos e suas discípulas. Jesus se preocupa, Jesus é o bom pastor. E o que é a característica de um bom pastor? É, acima de tudo, o cuidado, a proteção, a forma de acolher e de cuidar. O bom pastor sabe conduzir, o bom pastor sabe cuidar, o bom pastor sabe orientar as suas ovelhas com o cajado, vai orientando elas. O bom pastor sabe também olhar as suas feridas, olha também se elas estão bem com a sua saúde. E acima de tudo, o bom pastor também é aquele que tem a sensibilidade, a percepção de ver nas suas ovelhas quando elas estão exaustas, quando elas estão cansadas, para que possam repousar. As ovelhas
Se elas ficarem exaustas e caírem pelo caminho, serão devoradas. Portanto, o bom pastor também cuida das ovelhas para que nenhuma delas se perca por se desviar ou então por cansaço. Ele zela por elas. E aqui fica isso claro quando Jesus zela pelos seus discípulos, por aqueles que seguiam ele, por aqueles que aprendiam, por aqueles que ele enviava ao mundo para anunciar as suas maravilhas, anunciar o novo tempo. E fica muito bonito isso aqui, muito claro, quando Jesus então com os discípulos leva eles para um lugar em separado, porque as suas ovelhas, de tanto andar em volta, elas inclusive nem se alimentavam mais direito. E este é o cuidado que Jesus demonstra para essas pessoas. É a forma de Jesus cuidar delas. E isto os seus discípulos experimentam na sua própria existência, na sua vida, o cuidado de Jesus. E quando Jesus desembarca na praia para descansar, e qual é a sua surpresa? Uma multidão começa a vir ao encontro dele, trazendo pessoas que justamente precisavam ser cuidadas, pessoas que precisavam ser amparadas pelo bom pastor. E o texto fala que enquanto eles iam andando, Jesus e os discípulos, as multidões traziam as pessoas. Jesus é aquele que cuida, Jesus é aquele que ampara, é aquele que envolve tanto os seus discípulos, como também aqueles que ele encontra famintos e sedentos pela estrada, aqueles que ele percebe que estão sem rumo, que estão totalmente desnorteados. A este Jesus e os seus discípulos continuam a apacentar e a cuidar. Qual é a tua situação, minha irmã, meu irmão? Como que você anda? Com quem você anda? Você está entre aqueles que, os discípulos e as discípulas, que Jesus diz, acalma, sossega, agora eu cuido de vocês. Muitas vezes, a igreja, as pessoas que estão em constante trabalho na comunidade, muitas vezes elas têm uma sobrecarga e a exaustão toma conta deles. E muitas vezes a igreja, a comunidade perde pessoas pelo caminho porque elas não têm mais forças. Elas deram tudo o que tinham de si. Nós não podemos esquecer que também os discípulos e as discípulas precisam ser alimentadas na caminhada, serem apacentadas. Elas precisam também ouvir a palavra do bom pastor. Nós, pastores, pastoras, liderança da igreja, também precisamos ouvir a palavra de Cristo. Precisamos ouvir a palavra que consola, que admoesta, a palavra que envia, a palavra que fortalece, a palavra que chama ao arrependimento. Precisamos parar também para permitirmos com que esta palavra também trabalhe e transforme o nosso coração. E nós estamos nas mãos do bom pastor. E esse bom pastor não esquece nem de mim, nem de você, não esquece de nós. Ele olha para nós, assim como ele olhou aqui nessa história para os seus discípulos e discípulas, e disse, calma, vamos parar um pouco, vamos para um lugar deserto, vamos silenciar, vamos orar, vamos descansar. Também as pessoas que muitas vezes estão pelo caminho, as pessoas sem rumo, sem família, sem um sentido para a sua existência. Essas pessoas também correm desesperadamente atrás de coisas que deem sentido para eles. Essas pessoas também ficam exaustas. Essas pessoas também precisam parar
para colocar a mão neste Cristo, que fala tocar o manto de Cristo. Precisam parar para que Cristo também possa falar com elas. Perceba, minha irmã, enquanto você corre de um lado para o outro, você percebeu que você não consegue ouvir direito? É interessante. Nem os discípulos não conseguem ouvir direito enquanto eles correm de um lado para o outro, atendendo as pessoas. A multidão também não ouve Jesus enquanto corre desesperadamente atrás de algo, atrás que dê sentido, alguma coisa que dê resposta para elas. Elas não conseguem ouvir. Elas não conseguem. Nós só vamos ouvir a voz do bom pastor quando também nós nos aquietarmos nas suas mãos. Aquilo que Jesus fez com os seus discípulos, dizendo, vamos para um lugar deserto. Ele está dizendo, vamos, vocês precisam voltar a ouvir a minha palavra. Vocês precisam ser alimentados pela minha palavra. Vocês precisam orar. E esse é o grande convite para mim, para você, e também para as pessoas que correm pelo mundo, vazias e sem sentido, solitárias, abandonadas, tristes, com medo, assustadas. Essas pessoas também precisam ser chamadas por nós, pelos seus discípulos. Nós somos os discípulos de Jesus, e dizendo para elas, aquietem, acalmem. Nós temos a palavra que vai dar sentido para a tua vida. Nós temos a palavra de Cristo que vai transformar a tua vida. Nós temos a palavra de Cristo que vai dar sentido novamente para a tua vida. E aí, coisas impressionantes vão acontecer nas nossas vidas e na vida das pessoas. Os nossos olhos verão o milagre da palavra de Deus. A palavra que transforma, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que traz um novo ser humano à vida. Lhe convido para meditar neste dia, nesta palavra, e que Deus te acompanhe e te guarde hoje e sempre. Amém. E eu convido para que também possamos responder a esta palavra que nos convida a nos aquietarmos, acalmarmos, também respondermos a esta palavra que nós ouvimos, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Somos apacentados e cuidados por Cristo. Também a comunidade é chamada a apacentar e a cuidar, a serviço de Cristo. E nós lembramos então a forma de apacentar também é orar e interceder pelas pessoas, por diversos motivos que as pessoas se encontram, aquelas pessoas que estão em estado de saúde debilitado, que estão nos hospitais, estão em casa, pessoas que estão em recuperação. E eu me lembro pela recuperação da senhora Anne Swick. A sua família agradece a cirurgia e também a recuperação, o cuidado de Deus. Também em breve possa estar em casa. Lembramos também com gratidão do senhor Walter Schroeder, que está já em sua residência depois de muitos dias internado no hospital e também na UTI. Lembramos também, pedimos pela saúde da senhora Lorena Zivert, pedimos também pela saúde do senhor Ivo Mittank, também pedimos pela saúde da senhora Ivete Dockhorn, também pedimos que Deus console e guarde a família Gens, também pelo luto, por momento de tristeza, pelo falecimento
do pai e da mãe nos últimos dias. Também pedimos e damos graças também pelo senhor Erno Widman, que teve procedimentos cirúrgicos, cardíacos, está em sua residência e também louvamos pela sua recuperação também. Eu convido para orarmos. Ó querido Deus, obrigado pela Tua palavra, a palavra que mostra o Teu cuidado, a palavra que nos mostra o Teu zelo por nós, a Tua preocupação por nós, Senhor. Tu nos chamas a nos colocarmos a caminho como Teus discípulos e discípulas, a anunciarmos o Teu Evangelho. Mas também, Deus, Tu nos fala que não estamos sozinhos, que Tu estás conosco, cuidando da nossa integridade, cuidando da nossa vida, para que possamos continuar com alegria e com zelo a anunciar a Tua palavra. Também experimentamos o Teu cuidado, Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Também por todas as pessoas mencionadas, somos gratos pela vida delas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Também, Senhor, no momento de tristeza, de luto, nós também, Senhor, estamos em Tuas mãos e Tu nos consola com a esperança da ressurreição. Amado Deus, Te peço, esteja com cada pessoa, ali onde que ela está. Cuida delas, cuida como só podes Tu cuidar delas, Senhor. Cuida para que também não percam as forças, não percam a alegria, não percam, Senhor, o ânimo e nem a fé em anunciar a Tua palavra. Sustenta-nos, Senhor, e guarda-nos com a Tua palavra. Nós queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para todos sempre. Amém. Vamos nesta paz, sirvamos ao Senhor, ao irmão e à irmã. Convido para cantarmos um hino. Tens meu tempo todo em Tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em Ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração Te dou, faz-o firme em Ti. Sofra as dores do mundo ao meu redor, sem coragem olho pra amanhã. Mas me amas, não me deixas só, Pai, Tu vens me consolar. Tens meu tempo todo em Tuas mãos, calmo e seguro estou por confiar em Ti. Das nova vida, mudas minha história, meu coração Te dou, faz-o firme em Ti. Ódios, dores, mágoas e temor me aprisionam e cativo estou. Deus, eu clamo, livra-me do mal, guia cada passo meu.